Tá ok. Né? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso curso, tá? Vamos hoje para o segundo módulo. No primeiro módulo, a gente falou um pouco sobre os aspectos gerais da tuberculose, da doença, tá? E hoje, no módulo 2, vamos conversar um pouco sobre o diagnóstico e o acompanhamento desses casos de tuberculose diagnosticados, principalmente na atenção primária à saúde. Revisando um pouco do que a gente falou no primeiro módulo, a gente viu que a tuberculose ainda é um problema de saúde pública, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, com mais de 10 milhões de casos novos diagnosticados anualmente e cerca de 1,5 milhões de pessoas morrendo por TB a cada ano. O Brasil se configura dentro dos países prioritários para as ações de controle da doença, quando a gente pensa na tuberculose em número de casos e também na tuberculose associada ao HIV. E dentro do cenário do Brasil, o Amazonas e Manaus são o estado e a capital com maior incidência de casos de tuberculose. Manaus hoje, nos últimos anos, elas têm uma taxa de incidência maior que 100 casos a cada 100 mil habitantes. E aí a gente viu um pouco qual é o agente causador da tuberculose, né? Que é o Mycobacterium tuberculose, também chamada de bacilo de Koch, em referência ao descobridor, que foi Robert Koch, e que é uma doença transmitida por via aérea, né? Ao tossir, falar ou espirrar, a pessoa que está com tuberculose no pulmão ou na laringe, ela espelha a bactéria no ar e a pessoa sadia em contato, ela é infectada. E os principais sintomas é a tosse, cansaço, suor noturno, febre e perda de peso, sendo a tosse o principal sintoma, né? E a busca do sintomático respiratório na comunidade, ela deve ser realizada por todos os profissionais de saúde, qualquer nível de atenção à saúde, a gente deve fazer essa busca do sintomático, que é aquela pessoa que está com tosse por mais de 2 semanas. Então, essa busca do sintomático, ela tem um impacto significativo no controle da doença, pois quanto mais cedo suspeitar que aquele é um caso de tuberculose, mais cedo a gente vai fazer o diagnóstico e o tratamento desse caso, certo? E hoje, a partir da suspeita do caso, nós temos alguns meses para fazer o diagnóstico desse caso, esse caso de tuberculose. Então, os principais meios de diagnóstico que eu vou trazer para vocês nessa aula, a primeira é a baciloscopia de escarro, né? A baciloscopia de escarro é um método antigo, né? Existe há mais de 100 anos. Na baciloscopia, a gente consegue ver no microscópio os bacilos com uma coloração específica através da fucsina, que é uma coloração avermelhada. Então, aí na apresentação vocês podem ver os bacilos na coloração avermelhada. Isso é uma lâmina onde está demonstrando que há bacilos de tuberculose nesse escarro, nesse material que foi coletado. Então, praticamente todos os municípios têm a baciloscopia de escarro disponível para o diagnóstico. O segundo meio de diagnóstico para tuberculose, e aí é o meio mais recente, e foi introduzido na rede de saúde do Brasil a partir de 2014. Nós aqui em Manaus, no Amazonas, já utilizávamos desde 2012 como teste, mas no Brasil, em todo o Brasil, só foi utilizado a partir de 2014, que é o teste rápido molecular para a Mycobacterium tuberculose, é o teste rápido da tuberculose. O teste rápido ele consegue identificar se naquele material genético, né, se naquele material da amostra, existe algum DNA para a Mycobacterium tuberculose. Dentro do laboratório, esse exame ele dura cerca de 2 horas. Então, comparado à baciloscopia, ao exame anterior, a gente tem um ganho de tempo muito grande.
né? E também tem um ganho de tempo em relação à resistência às medicações. Hoje, teste rápido, ele testa para saber se a pessoa tem ou não tuberculose e para saber se a pessoa que tem a tuberculose tem ou não resistência à rifampicina, que é um dos fármacos de primeira linha no tratamento da tuberculose. Então, a gente evoluiu em relação a isso. No Amazonas, a gente tem alguns municípios com essa tecnologia disponível, né? Manaus tem a capital, que foi primeiro implementada junto com o Rio de Janeiro. Hoje, todos os nossos laboratórios distritais da Secretaria Municipal de Saúde têm o teste rápido molecular em cada zona da cidade. Temos também hoje o diagnóstico feito na área rural, através da UBS Fluvial, né? A gente leva um equipamento menor, mais portátil, e fazemos o diagnóstico da área rural. Cardoso Fontes também tem disponível esse equipamento, e a Fundação de Medicina Tropical, né, para diagnósticos nessas duas fundações. E em relação ao diagnóstico em ambiente hospitalar, hoje o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto também tem um equipamento disponível para os pacientes que estão internados ou que foram atendidos primeiramente no ambiente hospitalar. Fora de Manaus, a gente tem esse equipamento em Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Tefé. Então, a gente tem pontos espalhados no estado do Amazonas para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais rápido possível. Então, depois da baciloscopia, do teste rápido molecular para a TB, do teste rápido de tuberculose, a gente tem os exames de imagem. E aí entra o raio-x, a tomografia, exames complementares para o diagnóstico da tuberculose. E aí todo o processo se inicia por meio da identificação sintomático respiratório, através da solicitação do exame de escarro, do exame bacteriológico para a tuberculose, que aí médico, enfermeiro, técnico ou agente comunitário de saúde pode fazer essa solicitação, né? E aí dentro do laboratório, dependendo da tecnologia que existe ou que está disponível no momento, o laboratório decide se vai fazer a baciloscopia de escarro, o teste rápido, a cultura, a teste de sensibilidade, né? Tudo isso a partir dessa ficha de solicitação de escarro. E como é que sai esse resultado? Eu solicitei o meu exame de escarro. Se for o teste rápido, geralmente ele demora 24 horas para sair o resultado, né? O teste em si, dentro do laboratório, é em torno de 2 horas, né? Mas hoje a gente orienta aqui em Manaus, a pessoa coleta o exame, entrega no laboratório num dia, e em 24 horas vai buscar o resultado, tá? Esses resultados são lançados no sistema de gerenciamento do laboratório, o GAL, e a gente pode ter acesso, o paciente, o profissional pode ter acesso a esse resultado, né? Aqui a gente está vendo nessa imagem, na imagem um resultado do teste de baciloscopia. A baciloscopia aqui na imagem de cima, ela deu positiva para bacilo álcool ácido resistente, né? Como a gente já falou na primeira aula, o que é um bacilo álcool ácido resistente, é uma característica da micobactéria tuberculose. E aí deu positivo, uma cruz. Então essa pessoa que fez o exame aqui deve ser tratada para a tuberculose. É um escarro positivo. E aí, na imagem de baixo, mesmo o slide no exame de baixo, nós temos uma pessoa que também fez o exame de escarro. Esse exame de escarro deu negativo, né? Então, na parte de resultado, né, a gente vê a ausência de bar na amostra examinada, ou seja, não foi encontrado nenhum bacilo de cor, nenhum bacilo da tuberculose nessa amostra. Então, essa pessoa deu resultado negativo, não tem tuberculose diagnosticada nesse escarro. O que é interessante a gente ver também durante esse processo de análise do resultado
é que nos exames vem aspecto da amostra de escarro. Tá? O que a gente quer, né? Que a amostra seja da melhor qualidade possível. Então, por isso que orientamos a pessoa a colher pela manhã, na primeira hora do dia, lavar bem a boca, respirar, soltar, respirar, soltar e trazer aquele muco, aquele catarro mesmo lá do fundo do pulmão, aquela secreção lá do fundo do pulmão. Essa é a melhor amostra que a gente tem de manhã cedo. Então, o laboratório consegue ler aquele exame sem nenhuma dificuldade. No entanto, se o paciente não seguiu essas nossas dicas, respirou, mas não forçou aquela tosse, não forçou que viesse aquela secreção do fundo do peito, que ele vai colocar dentro do coletor é somente saliva. E somente com saliva a gente não consegue ter uma boa leitura do exame. Às vezes não há bacilo suficiente, não há amostra suficiente naquele bacilo, naquela amostra. Então, por isso que a gente deve orientar bem o processo de coleta de escarro. Esse outro slide mostra como é que sai o teste rápido para a tuberculose, né? Como a gente vai visualizar isso quando o paciente chegar. Tá? Então, aqui em cima, logo no cabeçalho, vai ter tuberculose, teste rápido molecular, né? E ele vai nos dar 3 informações importantes, né? DNA para Mycobacterium tuberculose. Se ele detectou que tem DNA para Mycobacterium tuberculose, ele vai sair como detectável. Se não tem bacilo da tuberculose, vai sair como não detectável. Tá? Na linha abaixo, vai ter rifampicina. Se aquele meu bacilo é detectável, a gente vai saber se ele é sensível à rifampicina ou se é um caso resistente ao tratamento. É um caso resistente à rifampicina. Também é uma segunda informação importante que a gente ganhou com o teste rápido molecular. Porque antes, para a gente saber essa informação, a pessoa teria que fazer o exame de escarro, fazer a cultura, que demora de 30 a 60 dias, e depois da cultura teria que fazer o teste de sensibilidade, que também demora de 30 a 60 dias para ser liberado, né? Então, a gente teria ali, no mínimo, 90 dias para a gente saber se aquela pessoa era resistente a alguma medicação ou a rifampicina, né? Com o teste rápido molecular, não. A gente já, em 24 horas, a gente já sabe se esse é um paciente que precisa ser encaminhado para uma avaliação na referência terciária para acompanhamento de uma possível tuberculose droga resistente. E na terceira linha, a gente tem o DNA, primeira linha, rifampicina, segunda linha, e na terceira linha, o aspecto da minha amostra de escarro, que eu já falei, o aspecto é importante, eu quero que o aspecto dessa minha amostra de escarro seja mucopurulenta, seja veio bastante secreção nessa minha amostra, bastante escarro nessa minha amostra. Tá certo? As amostras recomendadas para fazer o teste rápido molecular, né? A gente tem algumas amostras para isso. A gente pode fazer o teste rápido molecular através do escarro ou do escarro induzido, né? O escarro mesmo, o paciente escarrou, ou quando não tem secreção, a gente fez uma indução com nebulização e aí o paciente conseguiu fazer a coleta do escarro. O teste rápido molecular consegue fazer a detecção do micobactéria através disso. Do lavado broncoalveolar é uma amostra. Do lavado gástrico também pode ser feita a avaliação. A avaliação através do líquido para a gente detectar tuberculose nas meninges. Pode ser também realizada através dos gânglios linfáticos, né, através da punção aspirativa ou do macerado desse gânglio. O teste rápido molecular consegue ler. E de macerados dos tecidos, tá? Todas essas amostras são validadas pelo Ministério da Saúde e dentro do laboratório, através do teste rápido molecular, a gente consegue fazer o diagnóstico da tuberculose. A rede de laboratório, a nossa rede de atenção primária, ela só vai receber amostras provenientes do escarro, tá? Os nossos laboratórios distritais do município, os nossos laboratórios da Censa, só vão receber amostras provenientes do escarro.
Pode ser escarro ou escarro induzido, tá? Amostras que fogem esse padrão de lavado branco-alveolar, lavado gástrico, líquido, gangue, macerado de tecidos, geralmente essas amostras provêm de um ambiente hospitalar, elas são direcionadas para o LACEN. O LACEN que vai fazer a análise dessa amostra e a divulgação do resultado. Tá? Então, no município, a gente só vai receber a amostra de escarro e o LACEN vai receber os outros tipos de amostra. Tá certo? E através do exame do teste rápido molecular, como vai ser a interpretação desse meu exame? Né? Como eu falei, o teste rápido molecular vai me dar duas informações. A primeira, se tem bacilo da tuberculose ou não naquela amostra, e se é resistente ou não à rifampicina. Tá? E aí eu tenho que analisar, dependendo do resultado, qual população que veio essa amostra. Tá? Se for um micobactério tuberculose, aqui na primeira linha do nosso quadro, micobactério tuberculose não detectável, ou seja, eu já sei que esse meu exame é negativo. Tá? Independente de onde ele veio, de qual população veio, esse meu exame é negativo, ou seja, a pessoa não tem tuberculose detectável no exame de escarro. Tá? Outra situação é que a minha micobactéria tuberculose, esse meu exame pode dar detectado traços. Tá? Se esse meu exame der detectado traços, que foi agora com a nova implementação do cartucho do teste rápido a partir de novembro do ano passado, 2009, o detectado traços quer dizer que eu tenho um paciente em que, se eu fosse fazer cultura líquida desse escarro, que a cultura líquida é o melhor padrão, é o padrão ouro para diagnosticar tuberculose, minha cultura ia dar positivo para a tuberculose. Tá? Então, se eu fosse fazer cultura líquida, ia dar positivo. Tá? Então, detectado traços, quer dizer que esse meu paciente ele tem algum traço, algum material genético da bactéria no organismo, né? E ele deve ser melhor avaliado. Tá? Se esse meu resultado for traço, se for uma pessoa vivendo com HIV, for uma criança menor de 10 anos, ou se for uma tuberculose extrapulmonar, né, eu tenho que iniciar o tratamento para essas pessoas. Tá? Eu tenho que iniciar esquema básico e, posteriormente, fazer uma avaliação em relação à resistência à rifampicina. Tá? No entanto, se for diagnosticado, se meu resultado sair detectado traço, mas se for população geral ou qualquer outra população, fora HIV, criança ou extrapulmonar, esse meu resultado ele foi inconclusivo, eu não consigo fechar o diagnóstico para tuberculose e nem descartar também o diagnóstico, e eu tenho que continuar investigando. Né? Eu posso solicitar uma nova amostra de escarro, eu posso solicitar um exame de imagem, então isso é a critério clínico do médico, né? O médico vai decidir qual a melhor conduta. Né? Aqui em Manaus nós estamos priorizando, né, a primeira amostra detectado traços, repetimos essa amostra de escarro, tá? E avaliar isso junto com os sinais e sintomas do paciente. Tá? Se foi detectado traços, se o paciente tem sintomatologia e tem um exame de imagem compatível com tuberculose, a gente inicia o tratamento. O nosso terceiro resultado, ele pode ser uma micobactéria detectável, né? Se for uma micobactéria detectável, ele é positivo para a tuberculose, e aí eu vou ver a rifampicina. Se a rifampicina for indeterminada, eu já inicio o meu esquema básico de tratamento e peço para repetir essa amostra de escarro para me ver posteriormente como é que está essa minha resistência à medicação. Tá? E aí os dois últimos, se for micobactéria detectável sensível, é um paciente positivo para tuberculose sem resistência à rifampicina. E se for detectável com rifampicina resistente, eu tenho um paciente com tuberculose que tem resistência à rifampicina. E aí deve ser manejado em outro nível de atenção que não é a atenção primária à saúde.
Então está aqui o nosso algoritmo para o diagnóstico dos casos novos de tuberculose, né? Então, na minha primeira linha, eu tenho uma pessoa suspeita de tuberculose pulmonar. Esse paciente ele tem que realizar o teste rápido molecular para a tuberculose, né? Se for um teste rápido molecular detectável, um paciente com tuberculose, né? E aí eu tenho que ver a informação da rifampicina. Se for uma rifampicina resistente, esse paciente ele deve realizar uma nova amostra de escarro, a cultura e o teste de sensibilidade. E aí, se essa nova amostra de escarro também é resistente à rifampicina, deve ser encaminhado para a nossa referência terciária, um serviço que acompanha tuberculose resistente, que hoje em Manaus é a Policlínica Cardoso Fonte, né? Se é um paciente com micobactéria detectável, mais a rifampicina sensível, é um paciente exclusivamente da atenção primária à saúde, que pode ser acompanhado pela estratégia saúde da família ou pela unidade básica de saúde. Então, eu devo iniciar imediatamente o tratamento com o esquema básico de tratamento. Pulando para a nossa outra linha, para o lado direito, é um paciente suspeito com TB, realizou o teste rápido, mas esse teste rápido deu não detectável. O que eu tenho que fazer agora? Vou avaliar a sintomatologia, tá? Esse paciente mantém o sintoma, tá? Se não mantém o sintoma, fez o teste rápido, mas os sinais e sintomas deles melhoraram, não está mais sentindo, então a gente tem que excluir o diagnóstico de tuberculose. Ou é não detectável, mas continua com o sintoma da tuberculose, continua com febre, falta de peso, eu tenho que continuar essa minha investigação. E aí eu posso continuar com exames de imagem, pedir o raio-x de tórax desse paciente, o médico solicitar o raio-x de tórax, ou esperar a cultura e o teste de sensibilidade dessa minha amostra, tá? Nos laboratórios de Manaus, e eu creio que todas as amostras do Amazonas, independente do médico ou do enfermeiro solicitar a cultura de escarro ou não, todas as amostras do paciente que a gente solicitou o exame de escarro, já é semeado logo no início a cultura, né? Justamente para acelerar esse processo em relação ao diagnóstico do paciente. E aí, se for um paciente que na primeira vez foi detectado traços, como eu conversei com vocês, a gente tem que avaliar os sintomas, se possível, fazer um novo exame de escarro e aí também exame de imagem, para a gente decidir, em relação ao conjunto desses exames, decidir clinicamente se vai iniciar ou não o tratamento de tuberculose desse paciente. E se for um paciente vivendo com HIV, né? Um paciente suspeito, é uma pessoa vivendo com HIV, eu solicitei o exame de escarro dela, o exame de escarro dela deu detectável, tá? E aí saiu o mesmo algoritmo, detectável, é um paciente com tuberculose, eu tenho que ver somente se é um paciente resistente à medicação ou não, tá? Se for um paciente resistente, solicito uma nova amostra de escarro, os 2 exames de escarro resistente à rifampicina, eu encaminho esse paciente para a Policlínica Cardoso Fonte para iniciar o tratamento, tá? Se é um paciente sensível à medicação, eu inicio o tratamento da tuberculose com esquema básico, né? E aí espero a cultura e teste de sensibilidade, tá? Lembrando que o paciente vivendo com HIV, a pessoa vivendo com HIV e que tenha tuberculose, ele deve fazer o tratamento no mesmo serviço de saúde, tá? Não pode fazer o tratamento da tuberculose numa unidade de saúde, o tratamento e acompanhamento para HIV noutra unidade de saúde, tá? Ele tem que fazer na mesma unidade de saúde, preferencialmente no serviço de atendimento especializado a essa população, nos SAIs, tá? Todos os SAIs hoje em Manaus acompanham esse tipo de paciente. Se for um paciente vivendo com HIV e a micobactéria foi detectado traços, esse paciente
por ser uma população de risco, já vai iniciar imediatamente o tratamento para a tuberculose, e aí a gente espera a cultura e o teste de sensibilidade para decidir depois a melhor conduta, tá? Mas detectou traços, já inicia o tratamento de tuberculose nessa população vivendo com HIV. E se for um paciente vivendo com HIV e meu exame de escarro deu negativo, e aí eu avalio. Se mantém os sintomas, eu continuo minha investigação. Se não mantém os sintomas, eu também não descarto TB, tá? O paciente com HIV, ele é paucibacilar, ele tem poucos bacilos no organismo para expulsar durante a coleta de escarro, tá? Então, eu monitoro esse meu exame. Exame negativo, monitoro esse paciente para ver se ele ainda continua mantendo os sintomas e espera a cultura desse escarro para ver se é positivo, se é negativo, e aí, dependendo da cultura, se eu inicio ou não o tratamento da doença. E aí as radiografias de tórax, né, são exames complementares ao exame de escarro, né? E, geralmente, nas radiografias de tórax, eu vou encontrar cavitações nesse paciente, geralmente no pulmão direito, no lobo direito, né? Cavitações, que aí são cavernas em que o micobactério tuberculose está se multiplicando e se está disseminando ali no organismo humano. Detectei um caso de tuberculose, confirmei o caso de tuberculose através do exame de escarro, pode ser a baciloscopia ou pode ser o teste rápido, ou através do exame de imagem. Eu tenho que notificar esse caso para a vigilância. Todo caso de tuberculose confirmado tem que ser notificado para a minha Secretaria de Saúde, para a minha vigilância em saúde do Distrito de Saúde ou do município, através da ficha de notificação, tá? Todos devem ter essa ficha de notificação na unidade de saúde, tá? Essa ficha de notificação é dividida em dois grupos, né? Esse primeiro grupo são dados de identificação, nome, idade, onde é que esse paciente mora, qual a raça, a cor desse meu paciente, tá? E, posteriormente, dados do caso, né? Esse meu caso de tuberculose é um caso novo, ou seja, aquela pessoa que nunca teve tuberculose vai iniciar o tratamento. É um caso de um paciente que já abandonou e vai reiniciar novamente o tratamento. É um paciente que já teve, curou e novamente se reinfectou. Tá? Tudo isso chega essa informação para o município através da ficha de notificação. Se é um paciente em situação de rua, se é um paciente profissional de saúde, se é um paciente que tem AIDS, diabetes, doença mental, todas essas informações é importante, todos os campos da ficha de notificação devem ser preenchidos, tá? Desde o tipo de entrada até o total de contatos identificados, quantas pessoas moram com esse paciente. Tá? Tudo isso vai servir para a vigilância fazer as ações de controle da tuberculose, tá? As ações para que a tuberculose a gente consiga fazer o manejo do caso e consiga reduzir o número de casos de tuberculose ao longo dos anos. Diagnostiquei a tuberculose, notifiquei o paciente, tenho que iniciar o tratamento, tá? Então, o tratamento da tuberculose é no mínimo de 6 meses, tá? Esses 6 meses, ele é dividido em 2 fases, tá? A fase intensiva do tratamento, que são os 2 primeiros meses, e os 4 últimos meses, que é a fase de manutenção do tratamento, tá? A fase intensiva do tratamento, ele tem um objetivo, que é reduzir o potencial de transmissão desse paciente, tá? O potencial que esse paciente tem de transmitir a doença, né? Então, nos 2 primeiros meses, a gente utiliza um medicamento, são 4 antibióticos juntos, justamente com essa finalidade, reduzir ao máximo a carga de bacilos no organismo desse paciente e evitar resistência a outras medicações com essa minha medicação, tá? E os 4 últimos meses eu tenho o objetivo de eliminar os bacilos persistentes, ou seja, eu matei boa parte dos meus bacilos nos 2 primeiros meses
e é por isso que o paciente, após o segundo mês, já se sente saudável, já não tem nenhum sinal e sintoma, às vezes desiste ou para do tratamento porque já não apresenta nada, está bem, ganhou peso, tá? No entanto, a última fase, a fase de manutenção, é importante porque ele vai eliminar aqueles bacilos que ainda restam no organismo, tá? Eu matei muito bacilo na primeira fase, mas ainda tem alguns bacilos no organismo a partir do segundo mês. Então, a fase de manutenção vai servir para isso, para eliminar esses bacilos que ainda tem no nosso organismo. Tá? Então, por isso que a cura completa do tratamento é só no final do sexto mês, com uma baciloscopia de escarro negativo ou uma imagem de tórax, um raio-x de tórax de boa qualidade. Então, o esquema de tratamento para adulto e adolescente maiores de 10 anos é dividido, como eu falei, em duas fases: fase de manutenção, fase intensiva e fase de manutenção. A fase intensiva são 2 meses, e aí é de acordo com o peso, tá? Se o paciente pesa de 20 a 35 quilos, são 2 comprimidos, de 36 a 50 quilos, 3 comprimidos, de 51 a 70 quilos, 4 comprimidos, e acima de 70 quilos, 5 comprimidos, tá? Esse acima de 70 quilos também é uma mudança recente no Ministério da Saúde, não tão recente assim, já vai fazer 1 ano, mas ainda é uma das questões que a gente tem que reforçar para os profissionais de saúde que acompanham esses casos, tá? Para os médicos, para os enfermeiros e nossos técnicos. Paciente acima de 70 quilos vai fazer agora 5 comprimidos de medicação. E aí, os 4 últimos meses da fase de manutenção também vai seguir a mesma faixa de peso e comprimidos. Tá? Então, acima de 70 quilos também, 5 comprimidos na fase de manutenção. O ideal é que esse tratamento seja diretamente observado, ou seja, o profissional de saúde, a equipe de saúde, observe esse paciente a tomar a medicação, ele engolindo os comprimidos, né? No entanto, devido à cobertura da atenção primária no município, às vezes a equipe está tão atolada de serviço que não consegue fazer o tratamento diretamente observado. Em Manaus, a gente recomenda, né, que o paciente vá retirar sua medicação na unidade de saúde. A unidade de saúde, ela libera a medicação a cada 7 ou 15 dias. Então, o paciente vai toda semana ou a cada 15 dias pegar essa medicação. E isso tem que ser monitorado pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, para saber se aquele paciente realmente retirou a medicação no prazo certo. Tá? O paciente que passou mais de 30 dias sem tomar a medicação é um paciente que a gente considera que ele abandonou o tratamento, né? E quando ele retornar ao serviço de saúde, por mais que ele esteja com sinais, sintomas, peça a medicação e queira continuar o tratamento, a gente vai ter que investigar novamente se esse paciente continua com tuberculose. Então, tem que fazer o exame de escarro, tem que fazer raio-x e aí fazer todo o fluxo de diagnóstico novamente. Uma orientação para as unidades é nunca liberar essa medicação para 30 dias. Tá? Se a gente liberar essa medicação para 30 dias e o paciente não for pegar naquele mês, ele vai passar 30 dias sem medicação. E aí, quando for retornar daqui a 60, 90 dias, o paciente já é considerado um abandono e vai ter que reiniciar o tratamento novamente. E aí, quando o paciente abandona, ele contamina de 10 a 15 pessoas durante 1 ano, que é o que a gente já falou. No entanto, a gente tem que avaliar caso a caso, né? Às vezes o paciente não tem como vir a cada 15 dias ou a cada 7 dias, viaja, vai para uma viagem, vai para o interior, vai fazer algum evento fora da cidade, e às vezes a gente tem que liberar para 30 dias, mas o padrão, a orientação é liberar a cada 7 ou a cada 15 dias ou idealmente fazer o tratamento diretamente observado. O paciente todo dia ir na unidade com o profissional observar, ou a gente comunitário de saúde observar esse paciente tomar a medicação na sua casa.
E como deve ser o nosso acompanhamento, né? A gente tem alguns procedimentos que devem ser feitos durante o tratamento, tá? Consulta médica de enfermagem mensalmente, tá? Intercalado consulta médica e de enfermagem do primeiro ao sexto mês, mas todo mês ele deve passar por uma consulta. Oferta do teste HIV, tá? Paciente com tuberculose, ele deve fazer teste HIV, porque a gente tem uma alta co-infecção de tuberculose e HIV, tá? As pessoas diagnosticadas com HIV e tuberculose no ano passado, pelo menos 50% delas aqui no Amazonas descobriram que tinham HIV porque fizeram o teste de HIV durante o tratamento de tuberculose. Então, é importantíssimo fazermos o teste de HIV nessa população. Idealmente no primeiro mês, mas durante todo o mês, todos os 6 meses de tratamento pode ser feito. Avaliação da adesão, saber se esse paciente está tomando medicação, se está sentindo algum efeito adverso, se tem dúvida em relação à tomada da medicação. Baciloscopia de controle mensal, todo mês, ao final do mês de tratamento, eles devem fazer uma baciloscopia de controle mensal. Isso é o ideal, a gente saber a efetividade daquele tratamento. Radiografia de tórax, no segundo ou no sexto mês, no segundo e no sexto mês, preferencialmente. Especialmente aqueles casos em que a gente solicita a baciloscopia de controle, mas o paciente não tem mais uma boa expectoração, não consegue mais fazer a baciloscopia, e aí solicita a radiografia de tórax no sexto mês para a gente avaliar a cura. Glicemia, função hepática e função renal também a gente tem que pedir no primeiro mês, tá? A gente sabe que o paciente com diabetes e tiver descompensado vai alterar a nossa efetividade de tratamento. Por ser medicações que a gente vai tomar por um longo período e antibióticos que podem causar desordem hepática e renal, a gente já tem que pedir no primeiro mês função hepática e função renal desse paciente. Tá? E a avaliação de contato. Tá? Quanto mais cedo a gente avaliar os contatos, as pessoas que moram e trabalham com esse paciente, melhor. Tá? Idealmente no primeiro mês, mas pode ser feito durante todo o tratamento do paciente. Certo? Então, aqui é um resumo geral do nosso quadro, né, dos instrumentos que a gente utiliza para o diagnóstico desse nosso paciente. Então, caso suspeito, vai realizar o exame de diagnóstico. Se descartado, a gente não notifica, porém, se confirmado, nós notificamos, iniciamos o tratamento, fazemos o exame de contatos, o acompanhamento, e aí, seguindo corretamente o tratamento, no final do sexto mês, a gente vai dar a notícia que esse paciente está curado da tuberculose. Isso tudo a gente tem instrumentos de registros importantes para fazer, né? A gente tem o livro de sintomático respiratório, a gente tem o livro de registro de acompanhamento dos casos, boletim de acompanhamento, e isso os profissionais de saúde têm que se apropriar para dar uma melhor assistência para o paciente. Tá? E o que devo fazer com os contatos? Como eu vou avaliar os meus contatos? Né? Então, a partir do próximo módulo, né, a gente está encerrando o módulo 2, que a gente deu um panorama geral do que é a tuberculose, como acompanhar e como fazer, como diagnosticar e como fazer esse acompanhamento. E a partir do terceiro módulo agora, nós vamos focar como fazer o exame dos contatos, como avaliar o contato, quem é que eu considero contato de uma pessoa com tuberculose, tá? Vamos ver um pouco do que é a prova tuberculínica, como avaliar a prova tuberculínica e como diagnosticar e iniciar o tratamento da infecção latente, certo? Essas são nossas referências e a coordenação, esses nossos contatos aqui da Coordenação Municipal de Controle da Tuberculose de Manaus. Se alguém que esteja no chat tiver alguma dúvida,
Vocês têm tempo um pouquinho? Tem, pode perguntar, que aí eu vou responder uns 15 minutos para a gente tirar dúvidas que estão no chat. O pessoal de Envira perguntou, os pacientes, nos casos do município do interior, que tem pacientes nas zonas rurais, como podemos fazer para a entrega do tratamento? Tá? Eu imagino que seja o esquema básico de tratamento. Então, o esquema básico de tratamento, a gente, se na comunidade tem um agente comunitário de saúde, o agente comunitário de saúde será o responsável por acompanhar esse tratamento. Né? Caso não tenha, a equipe de saúde deve identificar alguém na família ou na comunidade, o responsável pela comunidade, uma liderança ali da comunidade, que faça uma cogestão desse tratamento. Né? A gente sabe que pelo tratamento da tuberculose ser longo, ser durante 6 meses, esse paciente vai precisar de apoio familiar, apoio social, apoio dos profissionais de saúde. Então, às vezes o profissional de saúde não vai estar todo dia, toda semana, todo mês naquela comunidade, mas vai ter uma liderança ou alguém da família supervisionando ou apoiando esse paciente. Então, a medicação pode ficar com essa pessoa e essa pessoa fazer a cogestão do tratamento. Né? Logicamente, que seja uma pessoa orientada, que saiba qual é o esquema de tratamento, o profissional de saúde a gente oriente, qual a dosagem certa, como fazer a administração dessa medicação. Tá? É uma rede de apoio que a gente precisa formar para que esses pacientes se curem lá no 6º mês de tratamento. Vamos facilitar a apresentação, acho que esse aqui vai ficar disponível. E a apresentação vai ficar disponível, né? Isso, aqui no Telesaúde. Aqui no Telesaúde. Já foi respondido aqui por chat. E aí, assim que mandar a lista de frequência, a apresentação vai junto. Nessa pergunta que eu vi, já foi... Já a pergunta que eu respondi. Então é isso, pessoal. O nosso próximo módulo está programado. No caso de pacientes idosos, tem alguma diferenciação nas doses? Não. Tanto paciente... A única diferença em relação ao tratamento vai ser em relação à idade. Tá? Pacientes menores de 10 anos têm um esquema diferenciado de tratamento. Quando a gente for falar de infecção latente em criança, a gente vai falar um pouco sobre esse esquema de tratamento para a criança. Mas paciente adulto, passou de 10 quilos, é um paciente adulto, é um adolescente, e aí é de acordo com o peso. Tá? Se é um paciente idoso com 70 quilos, a gente vai fazer de acordo com o manual está falando, acima de 70 quilos, 5 comprimidos. O que a gente tem que estar observando sempre, é por isso que o manual de tratamento hoje recomenda que a gente faça a função hepática, a função renal e a glicemia desses pacientes, porque o paciente idoso geralmente cursa com alguma comorbidade, né? Pode ser um paciente idoso que seja diabético, paciente idoso que esteja com alguma insuficiência renal, alguma insuficiência hepática. E aí a medicação da tuberculose pode fazer uma descompensação maior. Então, por isso, a gente deve avaliar como é que está esse paciente inicialmente em relação a essas enzimas, né? Em relação a esse quadro. E aí, se tiver tudo bem, a gente vai fazer o acompanhamento mensal e aí a dose é de acordo com o peso. Não tem diferenciação de dose para idosos. Obrigado, Envira, pela participação. Eu acho que é isso, pessoal. Nossa próxima módulo desse curso está programado para o dia 30 de março, agora, no mesmo horário, 14 horas. Tá? A gente agradece a participação de vocês e até as nossas próximas aulas.